Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa Sou do Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que trata o ser em sua dimensão biopsicossocial e espiritual, enxergando as nossas demandas, as nossas questões, o nosso dia a dia, sob a ótica integrada e sistêmica. O meu nome é Lívia Bailão, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, olhos azuis, cabelos lisos e na altura dos ombros e estou vestindo uma blusa azul royal com uma pantalona colorida em tons de verde e azul. O nosso tema de hoje é um tema super interessante, super inovador. A visão quântica da saúde e como a biofísica pode regular o nosso organismo. E quem vai falar para nós desse tema bastante especial é a Dalva Maria. A Dalva é psicanalista e especialista em saúde biofísica. Dalva, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, primeiramente, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar desse tema que, na verdade, é a paixão da minha vida. Que bom, Dalva. Então, eu sempre me vi como uma cuidadora. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, que estão presos, estou com brinco prateado, vestido preto, sandálias prateadas, E estou aqui para esclarecer vocês a respeito dessa nova visão em relação à saúde e como que as energias podem ser organizadas para que você tenha uma saúde melhor. Maravilha, Dalva. Você mesmo já comentou nessa visão moderna e bem diferente da saúde. Nós temos aqui no nosso título, olha só, visão quântica, e biofísica que regula o organismo. Vamos começar por partes, Dalva? Qual é a visão quântica da saúde? Bom, a visão quântica da saúde é quando você se percebe que você é um amontoado de átomos, As pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que seria a palavra quântico. A palavra quântico, na verdade, ela quer dizer a partícula mais... na verdade, a partícula menor da matéria. Sim. Então, nós estamos falando de prótons, de nêutrons, Então, quando você olha para essa questão e você usa os aparelhos para você medir, fazer o diagnóstico e também o tratamento do ser, você está mexendo, na verdade, no arranjo atômico, molecular, de tecidos do ser. Então, você está indo lá na essência, lá na origem, para você fazer a organização. Então, é como se você estivesse levando o ser lá para quando ele nasceu, em que ele era todo harmônico, que ele era todo equilibrado. Então, quando a gente, sob a ótica da visão quântica, vai olhar para uma questão no coração, no estômago, no pâncreas, e aí a gente olha a essência desse órgão, a gente olha ele nas minúcias, nas micropartículas. Na verdade, o que acontece? A gente tem aparelhos, no caso a biorressonância, que você vai medir em hertz qual que é a frequência que está aquele órgão. Se ele desafinou da frequência, o arranjo molecular dele, ele perde a originalidade. Então, ele vai ficar parecido com o pâncreas, mas não é exatamente um pâncreas saudável. Então, nosso trabalho, como terapeutas quânticos, biofísicos, é entrar nesse sistema e ajudar essa autorregulação. Certo? Inclusive, você usa a energia e a informação de normalidade do próprio organismo para que seja feita essa regulação. Então, pelo que você está dizendo para nós aqui, essa perspectiva e essa análise quântica tem a ver com energia também. Do próprio órgão. Sim, porque na verdade vamos voltar em Einstein, Quando você fala em energia, o que é energia, Lívia? Energia é massa expandida. E o que é massa? É energia condensada.
Quando você tem essa visão do universo, você tem essa visão do ser, fica muito mais fácil você compreender o que está acontecendo. Porque cada vez que o nosso corpo ele adoece, você pode ir atrás. Existiu um sentimento que esse sentimento desencadeou esse desarranjo no corpo. E aí o órgão ele sai da frequência original. Por exemplo, a pessoa que tem assim uma grande decepção amorosa, o coração ele sai da frequência original. Ele deixa de ser um coração saudável, o que a gente chama de coração partido. É o coração partido. Comumente chamado coração. Ele fica literalmente partido. Eu tenho um grande amigo que é cardiologista e a gente troca muitas ideias, né? E um dia ele falou para mim, olha, não deixe que as suas decepções amorosas adoeçam o seu coração. Resolva tudo falando, conversando, porque aí você vai ter um coração saudável. E ele fez uma avaliação minha e eu sou muito de falar dos meus sentimentos. Então, assim, eu estou com raiva da Lívia. Olívia, eu estou com raiva de você. Por isso. Por isso. Aí, então tá. Aí você fala e a gente entra num acordo e o amor permanece. Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Eu tenho um coração muito saudável, graças a Deus. Ele fala assim, é uma Ferrari, mas eu sempre falo. Então, o pulmão, o que rege o pulmão? A tristeza. Então, se você está triste, resolve aquela tristeza, né? O rim, o medo. Então, cada sentimento, ele vai adoecer um órgão seu. Mas se você faz um tratamento biofísico e você organiza aquele órgão que está em desarranjo, você também tira aquele sentimento, tá? É um efeito feedback. Vamos lá, você falou aí o tratamento biofísico. Antes da gente entrar nele, eu queria ainda perguntar uma coisa para você. Pelo que eu estou entendendo da sua fala, que cada órgão, cada emoção que nós vivemos, né, sentimos, está associada a um determinado órgão, ao equilíbrio ou desequilíbrio dele. Então, quer dizer que a visão quântica da saúde considera essa integração entre corpo, mente e emoção? Mais além, corpo, mente, emoção, espírito e alma. Olha só. Até porque eu sou consteladora. Porque é uma ferramenta que você precisa lançar a mão quando você realmente quer uma harmonia total dessa pessoa, certo? Sim. Então, assim, não é só corpo, mente e espírito, mas aquela parte que transcende, aquela parte em que todo mundo ama todo mundo. Se você consegue atingir esse nível da pessoa, você faz uma harmonização, você faz um equilíbrio e essa pessoa começa a vibrar de acordo com a frequência universal e ela entra em saúde. Ela entra em saúde emocional, em saúde física, em saúde espiritual, saúde de alma, que na verdade é essa coisa do amor incondicional. E essa coisa integrada mesmo, né? Todas as nossas Inclusive, dimensões. essa parte da medicina integrativa que eu acompanho, eu não sou médica, né? Mas eu acompanho, tem pessoas muito boas fazendo. Mas eu vejo, com reserva, alguns terapeutas que diz que pratica medicina integrativa, mas faz assim, tipo uma crítica à medicina tradicional. E eu não concordo. Eu acho que a medicina tradicional ela é maravilhosa, em alguns casos ela é decisiva, ela segura a pessoa na vida, você entendeu? Por exemplo, um infarto, um acidente, uma cirurgia de emergência, é isso que vai segurar. Então, quando eu falo em saúde integrativa, eu estou falando realmente da saúde integrativa total, né? Que inclui também a medicina tradicional. E todas as outras ferramentas para equilibrar a pessoa. Então, tudo que soma, eu vejo como medicina integrativa. Inclusive a tradicional e a alopatia. Inclusive a tradicional, sim. Os remédios tradicionais. Eu vou te falar uma coisa, a pessoa sofreu um acidente, um traumatismo craniano. Ai dele se ele não tomar um corticóide em dose altíssima. Ele não fica. Ele não fica. Então, as pessoas que têm esse conhecimento... ele não vai falar mal da medicina tradicional. Então, não é uma visão de exclusão, ao contrário, uma visão de integração e de síntese. Tudo que somar, né, e multiplicar e que tenha um embasamento científico, isso é muito importante falar.
o embasamento científico, para mim, é bem-vinda. Maravilha, Dalva. Olha só então, quero chamar a atenção aqui do pessoal que está nos acompanhando, a visão quântica trazida, né, pela Dalva, dessa questão de nós olharmos para a frequência eletromagnética, frequência dos nossos órgãos e restabelecer o equilíbrio original deles. A autorregulação. Que é o que chama de autorregulação, né? Então, por algum motivo, as nossas experiências do dia a dia causam desequilíbrios nesses órgãos, acionando, às vezes, um medo, às vezes, uma tristeza, né? Uma raiva. Sim. E todos esses sentimentos vão promover um desequilíbrio sistêmico no nosso organismo, das células, sim, né, capitaneado ali por alguns órgãos, e o entendimento quântico vai buscar restabelecer isso num nível celular original, através da autorregulação. Sim. Que maravilha, Dalva. Você não tem ideia como que o paciente reage, um paciente depressivo que faz as sessões de Rife, né? Como que ele sai de lá? Maravilha. E uma sessão de constelação, em que quando ele se alinha com os antepassados, né, e pega aquela dor que antes era uma dor ou que antes era uma vergonha e transforma aquilo em força e transmuta isso, o quanto essa pessoa fica forte, né? O quanto essa pessoa fica plena. Eu tenho pacientes que chegam assim depressivos, tal, e a gente faz a constelação e tem um abortado que está excluído e a gente inclui e ele sai de lá pleno. Ai, eu tenho mais um filho, eu tenho mais um filho, mais né? um irmão, né? A pessoa fortalece, porque o excluído fortalece o sistema, né? Quando ele é incluído, Quando né? ele é incluído. Dalva, olha só, aqui a gente já foi para a constelação, que riqueza, né? Vamos lá na biofísica como terapêutica, né? Você usou aí um termo Rife, Rife, né? Explica para nós o que é a biofísica a serviço do tratamento. Sim, eu vou falar do que eu conheço e do que eu faço, né? Eu tenho o aparelho de biorressonância da VHT 752 da Vega Médica, eu trabalho há quase 20 anos com ele. Sim. Ele é para diagnóstico. Ele faz diagnóstico de funcionamento, né, dos órgãos, metais pesados, parte hormonal, parte vitaminas, enzimas, elementos, oligoelementos, e ele faz também a parte emocional e a parte energética. Então, quando você diga, ele faz a parte emocional, ele diagnostica. Ele faz o diagnóstico. Então, a biorressonância ela é para diagnóstico, certo? Certo. Com isso, eu faço levantamento e ele mesmo, com o que ele está mostrando, ele mostra a saída. Certo. Porque não adianta eu ficar cuidando de corpo de ninguém, nem encaminhar para um médico para cuidar, se eu não vou cuidar do sentimento que desencadeou aquilo. Sim. Certo? Então, eu faço uma coisa conjunta. Às vezes, eu preciso de algum profissional para me ajudar. Às vezes, eu preciso que essa pessoa entre em contato com essa dor que ela guarda com as 7 chaves. Aí a gente lança mão ou da psicanálise ou da constelação, tá certo? Além disso, a gente pode fazer detox com o Rife, que é um aparelho. Então, o Rife é um aparelho. Ele é um aparelho, ele tem 2 garrinhas que vai no braço. E lá ele tem um receptor onde eu boto o chip com a informação que eu quiser. Então, eu posso pôr o chip para fazer o detox, para tirar todos os metais pesados. Então, eu vou conseguir fazendo isso sem precisar injetar nada na pessoa. Então, eu só toco com o aparelho. A pessoa vai ficar ali numa sessão que vai mais ou menos de 1 hora a 2 horas. E isso, se ela faz 6 vezes no mínimo, eu consigo liberar essa pessoa dos metais pesados. Com isso, eu já tenho um melhoramento muito grande do funcionamento orgânico da pessoa, né? Esse é um dos aparelhos que eu uso. Eu trabalho também com os florais, né, quânticos da Fisioquântica, sou representante há quase 20 anos também, né? E trabalho também agora, ultimamente, com o REAC, que é um neuromodulador, que atua muito bem em casos de demência, em casos de lesões cerebral, depressão, toque, Alzheimer, esclerose múltipla. Então, melhora muito essa condição. Por quê? Porque ele desperta a autorregulação do cérebro.
certo? Ah, sim. Então, aquilo que faz no coração e no pâncreas e no estômago faz no cérebro também. Na verdade, o REAC, ele desperta em todas as células do corpo uma autorregulação, tá certo? Então, é muito, muito bacana. Além disso, como ferramenta, eu sou psicanalista de formação, né? Na verdade, eu sou formada em Química, depois fiz constelação, fiz psicanálise, depois fiz programação neurolinguística e a constelação. De todas essas técnicas, eu desenvolvi um método que é muito meu. Como que eu faço? Eu faço a sessão de constelação, em que eu aplico a técnica da PNL e da psicanálise, certo? Entendi. E sou fiel ao Bert Hellinger, que é o criador. Sim. Eu faço a constelação oculta, em que o meu paciente ele não é exposto pelo tema que ele está constelando. O que eu acho assim muito bacana, que a pessoa fica mais à vontade, né? E não se fragiliza ainda mais. Porque não é fácil a pessoa estar com problema psicológico, né, Lívia? E lidar com os seus Você, como psicóloga, dramas. você sabe disso, né? Sim. E aí, quando isso acontece, a pessoa viu o problema e ela viu a solução. E aí, eu sempre estimulo, falo assim, olha, você está com muito material, e esse caminho interno que você vai fazer, eu sempre indico para procurar um psicólogo, né, um psicanalista para acompanhar. Né? Se a pessoa quer comigo, tudo bem, eu acompanho, mas assim, sempre eu indico para a pessoa ir fazer, né? Então, assim, igual como você trata, eu acho muito bacana, você é uma pessoa que respeita o momento do outro, né? Obrigada, nós temos paciente em comum. Sim. E assim, que está no meu entendimento, está maravilhosa, superou um monte de coisa. De questões, né? Muito bom. Você seria uma para me indicar, para indicar, né, Dalva? Ótimo, muito bom. Mas então, vamos lá. Quando a biofísica, ela disponibiliza, vamos ver se eu entendi, a biofísica disponibiliza instrumentos para um diagnóstico e um tratamento dentro da visão quântica, é isso? Sim, dentro da visão quântica. Ah, perfeito. Então, o nosso tema, olha, visão quântica da saúde e como a biofísica pode regular o organismo. Sim. E muito importante dizer por que eu bato tanto na tecla do sentimento. Porque o sentimento, ele é capaz de desregular o corpo, mas ele é capaz também de regular o corpo. De restabelecer o equilíbrio. De restabelecer. Inclusive o ambiente, as cores, né? Aqui o estúdio tudo muito lindo, muito colorido, né? Remete assim à vida, né? A vida... A pulsão de vida. A pulsão de vida, muito lindo tudo isso. Então, assim, o ambiente ele é capaz de adoecer, mas também de curar, se ele for o ambiente adequado. Inclusive, eu trabalho muito isso. Às vezes eu ponho mãe para pintar o quarto do filho de outra cor. Imagina o quarto da criança pintado de cinza porque está na moda. Falo, não faça isso com a criança. Olha só. Né? Não faça isso com a criança. Se a gente vê, né, Dalva, dentro dessa visão integrativa, tudo soma. As cores, os cheiros, o que se vê, o que se ouve, né? O que se toma, o que se come. E eu acho que é muito importante a gente ter a humildade de pensar assim, eu como terapeuta, eu não consigo sozinha, eu preciso de outras ferramentas, eu preciso de outras coisas, eu preciso de outros profissionais. Por exemplo, o Dr. Osni, ele é um físico quântico e entende muito de cores. Então, quando eu estou em alguma... Né? Cores, cromoterapia. Quando eu estou com alguma questão, eu ligo para ele, doutor Osni, estou aqui com uma pessoa que está se sentindo assim no ambiente e aqui mostrou na biorressonância que a cromoterapia é um ótimo tratamento, o que você me indica? Sim. Né? Então, ou seja, assim, é multidisciplinar. Multidisciplinar, tá? Dalva, muitíssimo interessante. Então, e o que mais me chama a atenção é o que a gente trata muito aqui no Soul. Essa é a base de toda a ideia do nosso programa, né? Que traz o nome alma no seu título, né? Que as coisas não são isoladas, as coisas elas são sistêmicas e elas são integradas. Então, tudo tem a ver com tudo e nós nos conectamos nessa grande teia, né? Sim. Então, você está trazendo a visão quântica
da saúde e essa terapêutica da biofísica com todos os recursos comprovando isso, né? Quando você diz o sentimento pode adoecer, mas ele também é um fator de reequilíbrio. O ambiente, as cores, né? O histórico familiar dentro da visão sistêmica, da constelação, né? Uma questão lá, um segredo de família, quando a pessoa lida bem com ele e trata e olha para ele com verdade, pode restabelecer a sua saúde, né? Então, o que você está trazendo para nós aqui com muita riqueza, assim, muita consistência, muita riqueza de detalhes pela sua experiência, né? Enfim, seu conhecimento, é isso. Então, vem confirmar para nós a perspectiva que a gente já trata aqui no programa, né? E aí, em cima disso, deixa eu te perguntar, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? Que é uma coisa muito difícil de lidar para a medicina tradicional, para a psicologia, em todos os níveis. Como que a medicina quântica, a visão quântica e a biofísica podem ajudar esse ser a lidar com essa questão? Então, o primeiro passo é você fazer a biorressonância. A biorressonância, ela vai mostrar onde é que está o adoecimento, se é no corpo, se é na mente, né, no psicológico, se é no entendimento ou se é na parte espiritual, certo? Sim. Mediante isso é onde você vai atuar. A maioria das vezes, Lívia, é um conjunto. Sim. É um conjunto. Para chegar nesse ponto, isso, né, já... Nosso objetivo, o que seria? Ajudar essa pessoa a, primeiro, se desintoxicar. Todo canceroso, ele é um intoxicado. Ele está intoxicado. Ele está intoxicado por substâncias orgânicas, por metais pesados, por vírus, por bactéria. Porque o que acontece? Vou te dar uma informação. Para cada uma célula que você tem 5 parasitas. Isso é uma pessoa normal, é você e eu. No canceroso, isso dobra, triplica, quadriplica. Então, a primeira coisa é você desintoxicar, tá? Tirar metal pesado. Porque você não consegue matar verme nem vírus, né? Sim. Com aparelho quântico sem desintoxicar. Então, você já vai dar uma melhora nessa pessoa. Sim. Porque aí ela vai começar a pensar por ela. Aí você vai atuar na parte onde desencadeou o processo do câncer. Existiu um momento em que o eu dela decidiu adoecer, certo? Ou para honrar um pai que já foi, tá? Ou para honrar uma mãe que essa pessoa não conheceu. Eu cuidei de um moço, 39 anos. Ele chegou para mim para entender a morte, porque deram para ele 1 semana de vida. Nós conseguimos, eu junto com um médico muito bacana, em que ele ficasse 40 dias. Olha só. Tá? E eu até me emociono. É uma pessoa que deixou um legado muito lindo, inovador, né? Às vezes, depois, se eu pedir permissão para a viúva, eu posso até falar, porque eu não posso expor, né? E ele fez uma coisa transformadora para a nossa sociedade, né? E quando ele se foi, a preocupação dele era a seguinte, se ele ia conseguir terminar de escrever um livro que ele queria, que vai ajudar em questões sociais, e também se uma funcionária dele ia passar num concurso para ser um agente transformador. Certo. E ele conseguiu as duas coisas. Aconteceu depois. Então, assim, e ele foi muito plenamente e tranquilo, consciente. Eu te pergunto, ele foi doente? A mente dele estava saudável. Estava saudável. A mente dele estava saudável. Ele estava em paz, né? Ele estava em paz. Mesmo. Ele estava tranquilo. Ele ficava consolando a viúva. Olha só. Né? A futura viúva, no caso. Mas aí o que acontece? Lógico que no primeiro momento é a gente desativar o processo e ajudar essa pessoa a ficar nesse mundo aprendendo ainda mais o que é amar. Porque nós estamos aqui para aprender a amar corretamente. Equilibradamente. Né, Equilibradamente. Isso. Se não der, que essa pessoa fique saudável onde ela estiver.
Maravilha, né? Maravilha. Dalva, eu amei a nossa prosa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Já fica o convite para você voltar e nos contar mais de dessa riqueza de recursos, né, que a biofísica tem. Sim. E que a própria visão quântica da saúde e do adoecimento também podem trazer para nós. Muitíssimo obrigada e foi uma alegria e um prazer ter você aqui. Sim, eu que agradeço a oportunidade, tá? Deixo boas vibrações e vou te contar uma coisa. Vocês aqui são mais quânticos do que vocês imaginam. Que maravilha! Porque é informação, nós trabalhamos com os aparelhos quânticos em cima de informação. Quando você manda a informação, né, o seu ouvinte, ele vai despertar e vai começar a se autorregular. Maravilha, com certeza. Que bom. O Soul e o Sistema Sagres de Comunicação. Sim, vocês a são altamente quânticos, vocês só não sabiam disso. Muito obrigada, viu, Dalva? Tá, um prazer enorme. Prazer é meu. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco e até a nossa próxima edição.